Fiz um arroz ali. Hello boys, hello girls, how are you? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Vamos à nossa segunda aula para o nono ano A e nono ano B do Colégio Espaço Educativo, Língua Inglesa. Gruda a peteca do olho, presta atenção e vamos nessa. Material necessário para a aula de hoje. Nós iremos usar o nosso livro didático, ou seja, o nosso livro de inglês. Vamos usar a nossa inseparável agenda, caneta, lápis, borracha e o seu marca-texto. Vamos precisar marcar uns textinhos hoje, belezas? Belezas. Lembretes, de novo, teacher. São informações muito importantes e que vocês não devem, não podem esquecer. Por isso que tia Isa, nas aulas, já está sempre lembrando e falando de novo, novamente, outra vez, ok? Registre suas dúvidas e as envie pelos comentários do YouTube ou plataforma plural. Marque sua presença nos comentários do YouTube. Estude em local claro, arejado e organizado. Acesse a plataforma plural diariamente para acompanhar o conteúdo e as atividades. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que antes mesmo de você acessar ao canal do YouTube e assistir qualquer vídeo direcionado pelos professores de vocês, vocês devem acessar a plataforma plural com o seu login e senha e checar as informações que tem lá. Por quê? Porque nem só de vídeos viverá o homem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na sua plataforma podem ter atividades, orientações, instruções, conteúdos que não tem no canal do YouTube. No canal do YouTube serão só os vídeos. Então, não perca tempo, acesse primeiro a plataforma plural com o seu login e senha e somente depois o canal do YouTube. That is ok? Digam assim, certo, tia Isa? Ah, que coisa linda. Imaginei agora o nono A e o nono B falando isso pra mim. We are a champion, my friend. O que é que essa música tem a ver com esse momento? Nada. Mas eu senti vontade de cantar. Então vamos lá, que o importante é ser feliz, não é? Digam assim, tia Isa. Vamos lá, roteiro de aula. Peguem a agenda de vocês. Aqui hoje é sexta-feira, gente. Tô no gás. Então, peguem a agenda de vocês. Registrem a data de hoje. Ok? O nome da disciplina, a gloriosa língua inglesa, e o roteiro de aula, que é aquilo que nós iremos trabalhar na nossa videoaula hoje. Use do Have You Ever, referência do livro 180 e 181. O que isso quer dizer? Que se por acaso você quiser saber onde nós estamos no livro, saberá que estamos nas páginas 180 e 181. There is ok. Hoje não teremos atividade para casa, então, teremos atividade para casa? Sim, desculpe. Registre aí na sua agenda, embaixo do roteiro de hoje, na mesma data, com o nome da mesma disciplina, qual é a atividade para casa. Estudar ficha de verbos. Verifique a plataforma. Olha, gente, eu já enviei desde ontem para a plataforma plural, dirigida às turmas do nono ano A e nono ano B, uma ficha de verbos. Falei para vocês e vou repetir, é fundamentalmente importante, indispensável e insubstituível que vocês estudem aquela ficha de verbos onde estão exemplos de verbos no infinitivo em sua forma normal, que nós chamamos de forma normal, não é? O to e o verbo. Os verbos no simple past, que é o passado simples, aí tem a lista de verbos irregulares que terminam em ed e a lista de verbos irregulares. Eu enviei para vocês a lista de verbos irregulares, porque irregulares são aqueles que terminam em ed, nós já conhecemos. E tem a lista de verbos no particípio, tá certo? Não existe outra forma da gente conhecer quais são os verbos regulares terminados em ed, os verbos irregulares que têm outra terminação e a lista de particípio se não for memorizando, tá certo? Não descobrimos como estudar isso de outra forma. Então, vai ter que pegar assim aquela listinha e traçar, estudar, colar na porta da sua geladeira, ó, e estudar. São eles os únicos verbos da língua inglesa? De jeito nenhum, existem muitos mais, mas vamos começar por esses aí. Depois a gente estuda outros verbos que no momento não são interessantes para a gente, como por exemplo soterrar, desenterrar, evanescer. Para que a gente saber disso agora? Então vamos começar pelo mais simples, porque assim como na matemática, na língua inglesa o menos também pode ser mais. Isso também não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tudo bem. Vida que segue. Olha só, turminha.
Estudem a ficha de verbos, tá certo? Se vocês não puderem estudar pelo seu celular ou então pelo computador, copie no caderno. Se você tiver impressora em casa, melhor ainda, imprime ela linda, coloca numa pastinha e tá tudo certo. Vamos seguir. Estuda essa lista de verbos esse final de semana e quarta-feira quero vocês, ó, afiados. Vamos lá? Olha o que eu tenho aqui, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Abra um livro de vocês, open the book in page 180 e 181. Abra um livro de vocês na página 180 e 181. Vamos começar pela 180. Acompanhando pelo livro, rabisquinhos lindos no livro de suas conclusões, suas anotações, suas percepções, marca o xizinho, puxa a setinha, grifa, passa um marca-texto, põe um coração. Manda a bronca aí, eu quero ver se não no ano, ó, papirando, escrevendo pra caramba, tá certo? Tem dúvidas? Anota, vai lá no comentário do YouTube, tia Isa, e sinaliza pra mim que na próxima aula a gente resolve isso aí, tá certo? Antes de começar com o conteúdo propriamente dito, have you ever, eu trouxe aqui a conjugação na afirmativa e no presente do to have, do verbo ter. Por quê? Porque a tia Isa está mostrando o verbo ter no presente e na afirmativa antes de começar o assunto. Porque se o meu nono ano não souber o verbo ter, a conjugação do to have no presente, não vai conseguir compreender o assunto que nós vamos iniciar hoje. Então, antes de tudo, de qualquer coisa, olha para essa tabelinha, solta um beijinho para ela e vamos colocá-la dentro do nosso HD de memória, tá bom? Pode copiar do seu caderno, pode imprimir, pode olhar um outro modelo na internet, pode usar esse modelo aí, enfim, fique à vontade. Mas a gente precisa ter essas informações na nossa cabecinha. O verbo to have é o verbo ter, em inglês, ok? Aqui eu tenho a conjugação desse verbo na full form. What's full form? É a forma por extenso, ok? E aqui eu tenho a conjugação na short form, que é a forma curta, a forma contraída e que é mais utilizada ao falar. É como o gringo fala, tá bom? Professora, qual das duas está correta? Gente, as duas estão corretas. Qual das duas eu posso usar? Gente, você pode usar as duas. Professora, qual das duas eu devo usar? Você pode usar as duas. Se nenhuma das duas está incorreta, você pode usar as duas. Agora, se você me perguntar qual é a mais usada pelo norte-americano ou britânico, aí eu vou dizer que é a short form, ok? Mas você pode usar qualquer uma das duas, exceto se na sua diagnose ou num exercício que você for fazer, estou dizendo assim, escreva na full form, escreva na short form. Então, vamos lá. Esses pronomes aqui, olha, que estão de pretos, o meu nono ano A e o meu nono ano B, conhece de trás para frente, de frente para trás, corpo, alma e espírito, não conhecem? Eu sei que conhecem. I, you, he, she, it, we, you, they. Vocês sabem como a tia Isa fica quando vocês esquecem os pronomes pessoais. Então, não esqueçam. Eu não estou aqui com meu quadrinho branco para ir correndo lá no cantinho, bater com o apagador e fazer vocês lembrarem tudo. Tá aí no HD de memória de vocês. Novamente. I, you, he, she, it, we, you, they. Os pronomes pessoais e que são sujeitos. Gente, não existe conjugação mais simples. Observe que para todos os pronomes, para todos os sujeitos, é have. Somente para o he, she, it, ou seja, para as três pessoas do singular é que vai ser has. Então é I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Muito simples, todos recebem have, menos o he, she, it. A terceira pessoa do singular, masculino, feminino e masculino e feminino para animais e coisas, que vai receber o has, has, has. Mas o significado é o mesmo, eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, ele ou ela tem para animais e coisas, nós temos, vocês têm, eles ou elas têm. E se eu quiser contrair, ou seja, usar na forma contraída, na forma curta, eu só preciso saber onde colocar o meu apóstrofo, tá certo? Olha aqui o pronome I, apóstrofo V, I've, you've, his, she's, it's, with, you've, they've. Pronto. É só isso.
É só saber onde colocar o catástrofe. É, João Emanuel? Alô, alô, João Emanuel do nono B. O nome não é apóstrofo, tia, é catástrofe. Um beijo, João. Então, vejam só. Dessa forma, a gente entende como funciona a conjugação no tempo presente na forma afirmativa do to have. Simples assim, repetindo, todos os pronomes recebem have, menos o he, she, it, que são as terceiras pessoas do singular, que vão receber has. Sabendo disso, toca o bonde. Have you ever... Gente, isso aí está no livro de vocês, na página 180. Pega o marca-texto. Pegou seu marca-texto? Lindo! Quanto mais colorido, mais bonito, tá certo? Vamos lá. Have you ever? Acompanha comigo a leitura e grifa quando eu pedir, tá certo? A pergunta have you ever se refere a alguma experiência no passado e pode ser entendida como alguma vez você já... Vamos usá-la para fatos mais ou menos inusitados. Grifa para mim, lindamente. Vamos usá-los para fatos mais ou menos inusitados. Para de grifar. Continua. Não perguntamos, por exemplo, have you ever brushed your teeth? Você alguma vez já escovou os dentes? Pois acreditamos que esta é uma experiência comum. Mas poderíamos perguntar, have you ever brushed your teeth with ashes? Você alguma vez já escovou os dentes com cinzas? Pois esta seria uma ação inusitada. Stop. Para aí, gruda a peteca do aqui e olha para mim. Vê só, gente. O have you ever é uma expressão em inglês que no português se compara ao nosso você já fez alguma coisa, só que não é qualquer coisa. A gente vai usar o have you ever quando a gente quer saber se você já fez coisas diferentes, que não são comuns, que não são habituais a alguém. Por isso que ele deu o exemplo. Ninguém vai sair perguntando por aí, olha, você já escovou os dentes na sua vida toda? Porque a gente espera que todo mundo escova os dentes a sua vida inteira, é um hábito. Certo? Certo. Então, vamos lá. Mas, se eu perguntar assim, você já escovou seus dentes com cinzas? Cinzas de alguma coisa que queimou. Cinzas de papel, por exemplo. É algo inusitado? Se de repente, assim, eu pergunto para você, olha, você já almoçou na sua vida toda? Espera-se que todo mundo já tenha feito essa refeição. Então, não é aí que eu vou usar o meu have you ever. Mas, se eu quiser perguntar, olha, você já almoçou em Paris? Gente, não é todo mundo aqui já almoçou em Paris. Eu nunca almocei em Paris, né? Ainda. Então, eu vou usar o have you ever quando e somente eu quiser me remeter a expressões com fatos inusitados, com fatos que não são habituais, com fatos incomuns. Certo? Certo. Pega seu marca-texto, aquele bem lindo, e grifa isso que nós vamos ler agora. Pode grifar. O tempo verbal usado é o present perfect, que é formado pelo verbo have no presente, mais particípio passado do verbo. Para de grifar, olha para mim. Gente, como é que se constrói o have you ever? É essa a regrinha. Primeiro, o have. Por isso que nós temos que entender isso aqui. Senão, nada feito. Se você não souber quando usar have e has, teremos problemas. Mas você já sabe, você acabou de assistir, você acabou de entender, você já vai detonar, tá certo? Daqui a pouco a gente vê na prática. Então, primeiro o have, que pode ser has, se for para he, she, it, ou para qualquer sujeito que indique terceira pessoa de singular. E logo depois do have, um verbo no particípio passado. Professora, como é que eu vou saber como conjugar um verbo no particípio passado? Meu Deus do céu. Tabelinha que enviei para o nono ano. Entenderam, meus amores? Se não houver conhecimento da tabelinha, vocês não vão conseguir matar a questão. Então, para se construir o have you ever, eu vou usar o verbo have no presente, e aí eu vou precisar saber quando usar o have e quando usar o has, e é muito simples. Have para todos os sujeitos, has para he, she, it, qualquer sujeito que faça menção à terceira pessoa do singular. E vou precisar usar o verbo no particípio passado. Aí não tem segredo, particípio passado é memorização.
Ok? Ok. Professora, mas na sua diagnose, a senhora colocar um verbo que eu nunca vi na vida. Sabemos que tia Isa não vai cobrar aquilo que não foi dado. Estudem, certo? A resposta curta, então, será feita com o uso do verbo have no presente. Se a resposta for afirmativa, yes, I have. Ou yes, you have. Yes, she has. Terceira pessoa de singular, trocamos o have pelo has. Yes, he has. Se a resposta for negativa, no, we haven't. Have, mas not na forma contraída, que eu posso usar muito bem na forma full também, full form, na forma extensiva. No, she hasn't. Haven't ou hasn't. Pega o seu marca-texto e grifa aqui, ó. Haven't, se for negativa, para I, you, we, you, they. E hasn't, se for negativa, para he, she, it, ok? Usamos este tempo verbal quando o evento é mais importante que quando, onde ou como foi. Quando o tempo é especificado, não usamos o present perfect, mas o simple past. A gente viu isso na aula de ontem, né? Se eu estou falando de um determinado momento da minha vida de forma específica, eu morei em Londres ano passado. Quando eu trago essa observação, quando eu trago essa sinalização do tempo, eu uso simple past, ou em português o passado simples. Mas quando eu falo de um tempo aleatório do passado, que eu sei que aconteceu, mas não sei exatamente quando e também não sei se acabou, eu moro em Londres desde criança. Pode ser que eu moro até hoje. Eu moro até hoje, não é verdade? Aí o que acontece, eu vou usar o nosso amiguinho aí que vocês estão vendo na telinha de vocês, present perfect. Ok, vamos continuar? Vamos continuar, tia Isa. Faremos exercícios sobre isso nas próximas aulas, então não precisa se preocupar, tá bom? Ainda na página 180, nós temos aí a tabela, as tabelinhas, certo? Look at the tables. Complete and underline the correct information. Nós vamos completar essas tabelinhas com bastante atenção às informações que vocês estão recebendo. Não basta olhar para o slide de tia Isa, copiar e... Não, gente, vocês precisam copiar corretamente e, sobretudo, prestar atenção no que você está copiando. Por que tia Isa tem colocado nos slides as respostas aqui, ó, em vermelhinho? Não é para facilitar a vida de ninguém, não, tá certo? Também não quero dificultar a vida de ninguém. É somente para que vocês não copiem errado. A escrita é tão importante na língua inglesa quanto a escrita é importante na língua portuguesa, tá certo? Então, para não copiar errado, tia Isa está colocando aí as respostas, mas todas elas serão analisadas e comentadas. Em momento nenhum, eu vou dar a resposta e dizer para vocês irem para casa. Em casa vocês já estão. Em momento nenhum, eu vou dar as respostas e dizer para vocês irem embora, tá certo? Dar as respostas e nós vamos entender o motivo delas estarem aí. Então, presta atenção. Olha que tem aqui, olha. Present Perfect. Interrogative tense mais short answer. Então, nós vamos trabalhar o present Perfect na forma interrogativa, ou seja, vamos trabalhar perguntas e as respostas curtas, short answers. Qual foi a regrinha que eu falei lá em cima? Que nós vamos trabalhar o have. Olha aqui, gente. Preencham aí. Por que aqui é have? Por que aqui é has? Quem aí já percebeu? Gruda a peteca do oi. Aqui vai ser have, porque os meus pronomes são I, you, we, they. Professora, está fora da ordem que a gente aprendeu. Não importa, gente, são os mesmos pronomes. O livro trouxe em uma ordem invertida da que você aprendeu, que não quer dizer que esteja errada, não está. E aqui é has, por que mesmo? Porque eu estou trabalhando com he, she, it. Terceira pessoa do singular. Então, se você quiser, pega o seu lápis e coloca aqui, olha, uma setinha no has, e aqui em cima você escreve terceira pessoa do singular, só para você lembrar, porque você já sabe. Então, eu faço a minha pergunta da seguinte forma:
have ou has. O meu sujeito, o ever, porque nós estamos trabalhando aquela pergunta, have you ever? Ou então, have they ever? Qualquer pronome. Have she ever? Qualquer um desses pronomes serve. E aqui eu tenho, depois do ever, o meu verbo no particípio. O particípio de tentar e o particípio de ir. Como é que eu sei que o particípio do verbo tentar, que é o verbo try, é tried? Vai decorar na tabelinha. Ah, professora, mas é fácil. Acabou em ED, mas nem todos os particípios acabam em ED. Como é que eu vou saber? Decorando a tabelinha, entendeu? A importância da tabelinha? Olha aqui, o been to não acaba em ED. E se você colocasse um ED aqui? Errava uma parte da frase, né, professora? Não, errava tudo, porque isso aqui não existe. E, por fim, o complemento. Lembra daquelas regrinhas que tia Isa costuma pedir para que vocês anotem no caderno? Então, peguem um lápis e anotem aqui em cima dessa tabelinha. Bem aqui em cima, ó. Bem aqui em cima. Estamos falando de interrogativa, tá certo? Present perfect na interrogativa. Então, escreva aí. Have barra has, porque ou vai ser have ou vai ser has, dependendo do pronome do sujeito. Aí você escreve have barra has mais sujeito aqui em cima, tá, gente? Bem aqui, ó. Bem aqui. Mais sujeito, mais ever, mais particípio, ou seja, mais o verbo no particípio, mais restante da frase, ou se você preferir complemento, complemento é mais bonito, né? Então, mais complemento e coloca um ponto de interrogação, porque não existe frase sem ponto de interrogação. Então, eu posso perguntar, vou dar agora os exemplos. Olha que lindo. Have you ever tried surfing? Você já tentou surfar? Especifiquei o dia, especifiquei o mês, o ano, o período em que isso aconteceu. Você já tentou surfar ontem? Você tentou surfar semana passada? Não especifiquei. Por isso eu estou usando present perfect. Olha aqui, o have, mais o sujeito, o pronome, o ever, o verbo no particípio e o complemento. Para você ilustrar o que você colocou lá em cima, você pode fazer o seguinte. Você pode colocar aqui em cima, ó, de cada parte da tabela, você pode colocar aqui have barra has, o has está aqui embaixo. Aqui você pode colocar sujeito. Aqui você coloca ever, que já está aqui, né? Aqui você coloca verbo no particípio. E aqui você coloca complemento, que vai bater certinho com a dica que eu dei para você colocar aqui em cima. Vamos escolher um outro aleatoriamente? Have you ever tried surfing? Nós já tentamos surfar? E com has? Has she been Camboriúva? Ela já foi a Camboriúva? Has he been Camboriúva? Ele já foi a Camboriúva? E as possíveis respostas curtas. Vamos completar? Se for positiva e se for perguntado pelo have no início, yes, aí você vai colocar aqui o pronome, tá certo? Por isso que tem essas reticências aqui, porque pode ser qualquer um deles. Se a pergunta for, have you ever tried surfing? Vai ser yes, I have, porque you está perguntando a mim. Mas se perguntarem, have they ever tried surfing? Yes, they have. E se a resposta for negativa, no, vírgula, eu tenho aqui o pronome, ou o sujeito, não é? You haven't, na forma negativa, haven't. Não é bonito, né? Haven't. Faça o seguinte, puxe aqui dessas reticências, que são essas 3 bolinhas, uma setinha, e escreva pronome ou sujeito, para você saber do que a gente está falando. Deu para entender aí, turminha? Deu? Isso é um assunto que a gente mastiga, a gente faz exercícios, temos os exercícios do livro para a próxima semana, para tirarmos as nossas dúvidas. Por enquanto, só teoria, depois a prática, ok? Vamos agora grifar, sublinhar
passar um tracinho embaixo da palavra correta que tem aqui, olha, nessa legenda. Lê comigo. When we ask the question, have you ever? We are asking about experiences in the past or in the present. O que vocês acham? Leiam comigo. Quando nós fazemos a pergunta, have you ever? Nós estamos perguntando sobre experiências no passado ou no presente? Sempre no passado. Have you ever? A gente está falando de present perfect. Então, a gente está falando de passado. Grifa aqui, olha, in the past. Tá vendo? Que tá grifadinho. Continuando aqui em the fact. The fact is more important than when, where, or how it happened. When we answer the question, we use the verb have, do, in the present past. Vamos ler juntos? O fato, ou seja, o que aconteceu, é mais importante do que quando, onde ou o que aconteceu. Quando nós respondemos a questão, nós usamos o verbo have ou o verbo do. Ninguém aqui nem falou no verbo do, deixa ele no cantinho dele. Verbo have, não é isso? No presente ou no passado? In the present. O que vai para o passado é o verbo que fica no particípio, tá certo? Mas o verbo have fica no presente. Olha aqui. Have e has. Então, grifa aqui have e the present. Ok? Gente, eu quero comentários sobre essa aula. É importante que vocês comentem ou na plataforma ou nos comentários no YouTube, tá certo? Para eu ver como é que tá aí a interação de vocês. Marca a presença e comenta. Tô esperando. Pode dizer que me ama também. Nos comentários do YouTube, que eu sei que vocês me amam. Não amam? Não. Vamos lá. Segunda tabelinha, que é essa tabelinha inferior também da página 180. Present Perfect Affirmative and Negative Tenses. A gente viu a interrogativa. E agora nós vamos ver a afirmativa. Professor, onde é que estão as respostas? Não tem respostas. As respostas a gente dá a perguntas. Então, respostas a gente usa na forma interrogativa. Na forma afirmativa e na negativa, não. Tá certo? Professora, cadê o have? Gente, o have ou has só vai vir na frente quando for pergunta. Lembra que em inglês perguntou, inverteu. Não é isso que vocês estudam com Tiesa desde o 6º ano? Em inglês, perguntou, inverteu. Perguntou, trocou. Então, é por isso que lá a regrinha é o have antes. Mas quando nós estamos falando de forma afirmativa ou forma negativa, não. Aí já é outra história, o have vem depois e o sujeito vai vir sempre antes, não é assim? Olha aqui, primeiro nós temos os sujeitos, a ordem está invertida, não tem problema algum, porque está invertida da forma que nós aprendemos e estamos acostumados. Mas isso não quer dizer que esteja errada, não está errada de forma alguma, tá certo? E aqui, logo depois do sujeito, nós vamos ter o verbo have ou has, se for terceira pessoa de singular. E depois nós teremos o que, gente? Isso mesmo, nós teremos o particípio. Olha aqui, um exemplo na afirmativa. I have never tried surfing. Eu nunca tentei surfar. Eu nunca tentei surfar. You have, olha a forma contraída. Esse apóstrofo VE é nada mais nada menos do que a contração de you have. Ele aqui contraiu, mas eu poderia ter colocado you have. Professora, como é que eu vou saber contrair? Tá lá naquele primeiro slide, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês. Volto. Olha lá, a forma contraída. É importante aprender, tá certo, gente? Você pode lidar com exercícios que exijam de você o conhecimento na forma contraída. Então, é importante saber onde coloca o apóstrofo, tá bom? Volta pra cá. Eu posso colocar I have, por extenso aqui, you have, we have, they have. Não tem problema nenhum. E posso contrair I've, you've, with, they've. Também não tem problema nenhum. E aí vai ficar o meu sujeito, vai ficar o verbo have
eu posso usar o never para dizer que aquilo nunca aconteceu. E se eu não colocar o never, é porque aconteceu. O never é para dizer que eu nunca fiz, tá certo? Por isso que está entre parênteses, porque eu posso ter feito e não vou precisar do never. O verbo na conjugação do particípio e o restante da oração. E aí, eu tenho a minha afirmativa. E se for negativa, vai ser qualquer um deles mais o haven't. Nós nunca fomos a Camboriúva. Então, aqui eu tenho o sujeito, mais o has, mais o never, se eu nunca fiz, o verbo no particípio, mais o restante. She has tried surfing. Ela já tentou surfar ou ela nunca tentou surfar. Esse never aqui pode aparecer ou não. Posso colocar na forma contraída e posso dizer somente ela não tentou surfar. She hasn't tried surfing. Ou it hasn't been to Camboriúva. Ele nunca foi a Camboriúva. Então, você pode entender isso aqui dessa maneira. Present perfect é igual a have ou has mais past participle. Tá aqui a regrinha. Vai ser nada mais nada menos do que o have, has, mais o particípio. Lembrando que lembrando que aqui o never vai ser opcional. There is okay, there is okay. Bom, onde estou? Estou aqui. Tudo bem. Gente, passando agora para a página 181. Isso aqui são pedacinhos, praticamente pedacinhos daquela tabela que eu dei para vocês. Vocês vão estudar pela tabela e tanto podem quanto devem estudar por aqui também. Alguns dos verbos que estão aqui estão na tabela e outros não, tá certo? Então, estudem. Não sabemos ainda como ficará o nosso processo de diagnose e avaliações, mas não custa colocar aí em cima bem lindo que, quem sabe postar aí no comentário? Pode postar. O que Tia Isa disse quando tem uma coisa muito importante no livro? Diagnose, misericórdia, para dar aquela aquecidinha. Ou, se vocês, como vocês preferem, às vezes colocar DM, diagnose, misericórdia, ou DM, né, gente? Olha só. Past participle form of some regular verb. Particípio passado de alguns verbos regulares, que são aqueles que acabam em ed. Pode puxar uma setinha aqui e em cima pode até colocar que acabam em ed. Falou em verbo regular, falou em verbo que acaba em ed. Aí eu tenho aqui, ó, gente, eu vou ler um pouquinho pelo meu, porque facilita a minha visualização. Mas é a mesma coisa aí de vocês, né? Eu tenho aí os verbos div, dived. Olha aí. É o particípio passado, igualzinho ao simple past, igual. Só que nem sempre vai ser dessa forma, por isso é importante memorizar a listinha. O verbo jump, que significa pular, quem quiser vai colocando também a tradução para já ir se acostumando, tá certo? Jumped, olha, igualzinho ao past simple, só que não é past simple. Walk, caminhar, walked. Aqui eles estão em suas formas normais, que a gente chama de infinitivo. Você pode até colocar aqui em cima infinitivo e aqui no particípio passado. Pay, pagar, paid. Study, estudar, studied. Olha, lembra que perde o Y, hein? Try, tentar, tried. Todos esses verbos aqui estão no infinitivo com suas devidas formas no particípio passado. Olha o que ele diz aqui. The past participle form of regular verbs is similar to the past simple form. You add ad to the verb. O que ele está dizendo? O particípio passado dos verbos irregulares é similar ao passado simples. A forma do passado simples, você só acrescenta ed ao verbo, só que isso não é uma regra. Existem outros verbos no particípio passado que não terminam em ed, e é por isso que há a importância de você estudar a sua tabelinha. Ainda na página 81, olha que coisa mais linda.
past participle form of some irregular verbs. Aqui estão os irregulares. Vocês vão encontrar alguns deles naquela tabelinha. Aqui estão os verbos no infinitivo, estão sem o to, mas eu poderia ter colocado com o to no livro, não teria problema nenhum, não faz diferença, tá? Você pode colocar aqui infinitivo sem o to, pode colocar aqui infinitivo sem o to, sem problema nenhum. São os verbos em suas formas normais. Aqui estão no simple past. Observem que nenhum deles acaba em ed, ou seja, eles são irregulares. Professora, como é que eu faço essa formação? Não existe regra. Tem que decorar de forma mecânica. E aqui o past participle. Observem, gente, que existem verbos no past participle que são muito parecidos com as suas formas no simple past. Olha aqui o caso de break, que é quebrar. No simple past ele fica broke. No past participle ele fica broken. Bem parecido, só acrescenta uma letra. Mas existem verbos que assumem formas completamente diferentes. Dá uma olhadinha aqui em go, verbo ir. No simple past, que é o passado simples, went. E no past participle, gone. Totalmente diferente. Então, vamos ter cuidado com todos os verbos, mas de forma especial com os verbos irregulares. Anotem aí o que está faltando para completar a casinha do simple past, por gentileza, o que está aí de cor de rosa. E vamos fazer uma leitura juntos? A gente vai ler o verbo no infinitivo sem o to, depois o simple past e depois o past participle, ok? Vamos fazer essa leitura juntos. E aí, se você quiser, você também coloca depois a tradução desse verbo no infinitivo. Eu dou logo depois da nossa leitura a tradução. There's ok? Então, be, was, were, past participle, been. Vamos lá? Be, was, were, been. Por que was, were? Porque duas formas para o simple past. Porque nós vamos usar o were para toda a tabela de pronomes, exceto he, she, it, que nós vamos aplicar o was. O was é para a terceira pessoa do singular, he, she, it, que é o verbo to be no passado. Se vocês estudaram comigo. Vamos lá. Break, broke, broken. Repete comigo. Repeat. Buy, boat, boat. Vou ler por aqui, tá bom, gente? Para facilitar para os meus olhos. E vocês acompanhem, por favor. Vamos continuar do do, desse aqui, ó. Verbo fazer. Do, did, done. Drink, drunk, drunk. Eat, ate, eaten. Olha como a gente pode se confundir com o verbo comer, nas suas três formas. Fall, fell, fallen. Go, went, gone. Have, had, had. Simple past participle do verbo have, que é o ter, não muda. É exatamente a mesma pronúncia, a mesma escrita. Make, made, made. É o mesmo que acontece com o verbo make, fazer. See, saw, seen. Run, ran, run. Curioso o caso do run, porque no caso do run, que significa correr, ele tem a mesma forma na sua forma normal, no infinitivo sem o to, que está aí, e no past participle, ele só muda no simple past. Ride, rode, ridden. Wear, worn, worn. Win, won, won. Write, wrote, rating. Vamos às traduções? Você pode colocar aqui no cantinho, aqui, olha, do infinitivo, tá certo? Eu vou colocar a tradução para vocês do infinitivo. Be, ser ou estar. Break, quebrar. Se for preciso, você volta um pouquinho para escutar de novo o que perdeu, tá? Buy, comprar. Do, fazer. Drink,
beber, eat, comer, fall, cair, continuando, go, ir, have, do outro lado, ter, você pode escrever aqui do ladinho, aqui, make, fazer, see, olhar, run, correr, ride, passear, wear, vestir, win, ganhar e write, escrever. Lendo aqui comigo a observação, the past participle form of regular verbs is sometimes different from the simple past form. Ele está querendo dizer que o particípio passado, a forma do particípio passado dos verbos regulares, às vezes são diferentes do simple past. É isso aí. Desculpa, gente. Calma. Calma. Acontece. Olha só, gente. Ele propõe aqui um desafio oral. E eu também vou propor um desafio a vocês. Ele diz o seguinte: let's talk about your life experience. Answer this question teacher is going to ask you. Then talk to some classmates. What have you done? What would you like to someday? Vê só, a gente não vai ter como fazer esse exercício nesse momento. Não tem como a gente fazer o exercício entre os colegas, mas não tem problema não. Você vai fazer o seguinte: você vai em casa colocar as traduções de cada uma dessas frases que envolve extreme sports, que nós estamos vendo nesta unidade, tá certo? E você vai responder. Só existem dois tipos de resposta aí, gente. Se eu pergunto para você, por exemplo, como tem aqui na primeira bolinha, have you ever seen a sunset? O que eu estou perguntando, gente? Você já viu, já assistiu, né, o pôr do sol? Você só pode responder yes, I have. Sim, eu já vi, eu já assisti. Ou no, I haven't. Se está com dúvida de como fazer a resposta curta, vem aqui no nosso vídeo, aqui no comecinho, olha, elas aparecem, lembram? Na interrogativa, tem as respostas curtas. Yes, você vai colocar o seu pronome, que é o I, porque você está falando de você. Yes, I have, or no, I haven't, tá certo? Porque você está falando de você. Não pode esquecer do I, porque senão vai estar errado. Então, você vai responder a todas essas perguntas ou com yes, I have ou com no, I haven't. E vai treinar a pronúncia dessas perguntas, porque quando nós voltarmos para as nossas aulas presenciais, nós vamos fazer uns exercícios de perguntas e respostas. Usando essas perguntas, eu não vou querer ninguém olhando no livro. Vocês vão ter tempo para estudarem isso aí. Olha que legal. Traduzam, tá certo? Para vocês saberem do que estamos trabalhando. Estamos falando. Have you ever skateboarded? Você já andou de skate? Yes, I have. No, I haven't. Tá? Coloca a tradução lá bem bonitinho. Eu só quero a tradução no caderno e quero que vocês estudem as perguntas e as respostas. Have you ever climbed a wall? Você já escalou uma parede? Have you ever broken a bone? Você já quebrou um osso? Have you ever ridden a bicycle downhill? Você já desceu com uma bicicleta morro abaixo? Tem umas perguntas bem interessantes aí. There is okay. Ok. Bom, gente, assim nós encerramos a nossa segunda videoaula. Tia Isa quer agora falar sério, quer dizer, eu estou falando sério o tempo inteiro, mas sempre com o bom humor que vocês já conhecem. Eu estou com muitas saudades dos meus nonos, do nono A, do nono B, que são muito especiais para mim. Nas minhas orações eu sempre lembro das minhas turmas, dos meus alunos. Muita saudade de vocês, do carinho de vocês, da amizade de vocês, do abraço de vocês, da nossa sala de aula, da nossa convivência, mas com muita fé em Deus de que logo, logo estaremos juntinhos outra vez e dessa vez para sempre, se assim Deus quiser. Tá certo? Continuem se cuidando, se puderem, fiquem em casa, se preservem, cuidem de vocês mesmos e cuidem das pessoas que vocês amam e cuidem dos outros, tá certo? Não esqueçam de Tia Isa e não esqueçam nem por um segundo de estudar. Organização, horário de estudos, tá certo? Local limpo, organizado, garrafinha de água com água ao lado, prestando atenção.
Encerramos nossa aula com essa mensagem, bons estudos e até a próxima videoaula, e com a presença do glorioso Tio Sam, um dos maiores símbolos dos Estados Unidos. I want to burn. Gente, fiquem com Deus. Um beijo. Próxima aula teremos exercícios. Goodbye. See you. I love you.